me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Felipe Zortea Camozato, tenho 35 anos e eu, durante 10 anos trabalhei com empresa, fui sócio de um grupo empresarial de serviços ambientais, minha carreira estava desenhada para uma carreira executiva e lá pelas tantas eu descobri que eu precisava me envolver com política, quando o licenciamento ambiental não saía e os caras perderam o meu processo. Eu pensei, que bando de filha da... Aí eu pensei, não é possível que essa gente não saiba o que empreendedor passa, né, Rodrigo? E eu fui autor da Lei de Liberdade Econômica no município, estamos aqui com o autor da Lei de Liberdade Econômica no estado. E foi essa a razão que fez com que eu ajudasse, como voluntário, a fundar o Partido Novo no Rio Grande do Sul. E depois me levou a ser candidato em 2016, fui o 5º mais votado na primeira eleição, fui reeleito com a 3ª maior votação e agora deputado estadual. E eu comecei lá atrás, conforme eu comecei a ler sobre política, né, a gente... também pela minha pouca idade, tenho 35 anos, comecei como um libertário, né, querendo derrubar o Estado. Eu ainda quero derrubar o Estado, mas talvez agora eu seja um pouco mais cético, tá? Depois me tornei um liberal, né? Hoje eu estou mais liberal clássico e agora, casado, pai de família e de uma menina, estou avançando rápido para o conservadorismo, né? A minha primeira interação com a esquerda, né, e acho que é ali que eu me identifiquei realmente como alguém de direita, foi quando, enquanto presidente da empresa Júnior na administração da Federal do Rio Grande do Sul, o pessoal estava começando a gritar que não queria um parque tecnológico por lá. E eu olhava para o DCE e estava cheio de comunista naquele negócio, me enchendo o saco na fila da RU, me buzinando que Cuba era excelente, né, Guilherme? E aí eu vi um alemãozinho que era mirradinho assim, tal, mas que falava firme, e falei, eu tenho que ajudar esse alemão, chamava Marcel Van Hatten. E desde 2008 a gente vinha caminhando junto, elegemos o primeiro DCE sem ser de esquerda dos últimos 40 anos da Universidade Federal, e por nós não termos uma bagagem cultural de direita, especialmente na universidade, durou só uma gestão e voltou a ser da esquerda. Então nós temos uma grande dificuldade realmente com essa questão cultural. E acho que foi o Pugina que falou aqui antes que... Não, desculpe, foi o Augusto que falou que nós estamos em guerra. E é verdade, né? Na verdade, eu estou na política e a política, como diz o general prussiano Clausewitz, né? A política é guerra por outros meios. E todo dia é uma batalha, né, Nádia? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, muito mais do que para falar sobre política, mas para responder a pergunta do nosso painel, que era, Renato, é possível vencer a hegemonia da esquerda? É essa a pergunta, não é? Olha ali como diz. O retorno da esquerda e os riscos à nossa economia. A saída, e ela começa da seguinte forma, com a ação. E aí eu me permitam aqui começar a minha. Começando a manifestar as palavras proibidas, né? Contestando um pouquinho desses caras. Eu quero começar a falar então sobre o que nós estamos fazendo para fazer oposição de verdade. Não só para falar, mas para colocar esse governo contra a parede. Porque é isso que eles fizeram quando a direita esteve lá e é isso que nós temos que fazer todos os dias para voltar a estar no poder. Vamos em frente. Pode passar para mim, por favor? Ou tem um passador? Tem um passador? Já me apresentei, pode ir aí adiante. Né? E ele se refletiu nas urnas. O Senado e a Câmara Federal tiveram uma maioria de direita. Ou melhor, uma maioria que se elegeu dizendo ser de direita. Passa adiante. Mas a gente ainda não viu prova de fogo contundente para ver se essa maioria que se elegeu garganteando que era a direita, se vai efetivamente cumprir na hora da votação. E nós começamos a ver algumas movimentações. Primeira delas, do Lira, né, que já colocou o governo contra a parede, aumentou o tal do orçamento secreto, ou melhor, verbas de relator, emendas de relator. Né? O governo começou a condicionar o pagamento de emendas a apoio do Congresso, algo muito natural da política brasileira, e a disputa pela presidência do Senado virou um terceiro turno entre o Lula e o Bolsonaro. Ou seja, ainda não teve uma grande prova de fogo lá, talvez a primeira delas tenha sido a aprovação da CPI do MST, e que eu estou aguardando que seja instalada. Sobre o 8 de janeiro ainda não tiveram todas as assinaturas, né? Também vai ser outra importante. Mas nós precisamos testar essa base que se elegeu com as nossas ideias. Vamos adiante. Alguns sinais são positivos, né? O Lula chegou aos 100 dias de governo, sem base consolidada,
nem marca petista no Congresso. Na verdade, foram 100 dias de muita dificuldade para mim e para todas as pessoas que trabalham com comunicação política, de escolher qual a bobagem do Lula dita hoje que nós vamos publicar para destruir, porque foi uma por dia ou mais, né? Foi um recorde, né? A última agora é da cama da Janja e do Lula, né? Uma cama de 42 mil reais, o sofá lá de 60 e poucos mil. E aí eu falava ontem a boca pequena, e aqui a gente está num lugar que liberdade de expressão é valorizada. Então eu vou falar bobagem, tá? Mas, pô, a Janja fez todo aquele drama no Fantástico, né? De olha só como é que a laje está destruída, como é que a pintura está descascada, olha só como está esse estofado mal feito. Pô, a Janja até ontem estava transando num colchão castor lá em Curitiba, e agora precisa de uma cama de 42 mil reais. Fala sério. E é impressionante como a gente não vê repercussão na imprensa com a mesma verve que se tinha antes. Imagina se a Michele comprasse uma cama de 42 mil reais. Iam questionar até se o Bolsonaro conseguiria usufruí-la. É ou não é? Não falaram que o Bolsonaro era broxa, era corno, tudo? Pô. Adiante. Nem nos aspectos econômico-social o discurso do governo ponderado pegou, né? Então o Lula resolveu eleger o Roberto Campos Neto como seu adversário, né? O MST anunciou Abril Vermelho. Aliás, agora o MST se internacionalizou, foi até a China para anunciar invasões, né? Na comitiva internacional, algo completamente absurdo. E, por último, né? Mexeram no marco do saneamento por decretos. E aí o que a gente faz com tudo isso? Pode passar. E não podemos esquecer do STF, né? O STF, que estava tão ativo, né, no período pré-eleitoral, nas eleições, agora silenciou, como disse nosso vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, em um discurso brilhante no Fórum da Liberdade, e que eu convido vocês a, né, salvarem aí para assistir depois. Tem que assistir aquele discurso. Mas o Moraes foi lá e quer colaborar com o projeto das fake news. Estamos fazendo um movimento para barrar as assinaturas e a votação do PL das fake news. O STF blindou o decreto de Lula sobre armas. O BNDES usou da decisão do STF para se beneficiar da alteração na lei das estatais, colocar seus camaradas por lá, né, dentre eles o mercadante. Então, o STF silenciou sobre abusos e, na verdade, está, inclusive, como um grande aliado, muito satisfeito, provavelmente, com a situação. Pode passar. Bom, e aí, vamos ao Novo. E aí é muito curioso, né? Eu fundei o Partido Novo, e muitas vezes a gente recebe questionamento, pô, mas o Novo, cara, e o João Amoedo? Felizmente, nós nos livramos desta praga. Sou muito grato por ele ter fundado o partido que eu estou. Sou muito grato pela ideia inovadora de ter um partido como o Novo, que defende de maneira muito homogênea a liberdade econômica, a liberdade de expressão, as instituições, melhor, o Estado democrático de direito, porque essas instituições que estão aí estão bem contaminadas para serem defendidas. Mas, infelizmente, a gente viu uma mudança de rumo na liderança partidária, e eu fico feliz de estar numa instituição que é tão sólida que, quando o seu fundador se desvia da rota, é ele quem sai. E o Novo agora recebeu o Eduardo Girão, senador, que já falou sobre o gabinete de fiscalização. Aliás, uma iniciativa muito interessante de diversos deputados e senadores de diversos partidos que estão reunidos para fazer oposição. Talvez aqui uma pílula de esperança para nós. Não lembro de ver uma oposição tão organizada como a que se está montando, pluripartidária e muito ativa, né? E que anunciou aí o gabinete de fiscalização. Vão separar os ministérios para cada um estar destacado para acompanhar o que está acontecendo em cada um dos casos. O Novo protocolou ADI no STF contra o aumento do petróleo, do imposto de petróleo. Também o STF para tentar salvar a lei das estatais. Vai na frente, passa mais um. O Gilson Marques apresentou PEC para proibir a criação e aumento de tributo por medida provisória. O Marcel liderou a ação
prevaricação, que é um dos motivos do pedido de impeachment do Lula, né, quando falou sobre aquela declaração que ele deu para a imprensa, dando risada, e recebeu a risada dos repórteres em contrapartida, de que seria uma armação do juiz Sérgio Moro a sua tentativa de assassinato, e também a Adriana Ventura falando sobre as informações que precisam ser reunidas também para a CPI do MST, essa organização criminosa e terrorista. Então, saindo também do discurso para a prática. Pode ir para frente? No caso das mudanças do marco do saneamento, nós estamos também agindo, né, para, primeiro, através de PDLs, e tem inúmeros projetos de decreto legislativo já tramitando, de diferentes parlamentares, e que nos bastidores do Congresso, o Marcon vai poder falar melhor sobre isso, já se fala em compor maioria para derrubar os decretos do Lula lá, porque... Do Lula lá? Os decretos do Lula lá, que justamente aviltou um poder independente como o legislativo, atropelou a decisão do legislativo quando este criou o marco do saneamento, e agora o legislativo também quer defender a sua independência, pelo menos deveria, né? O Novo também entrou no STF contra as mudanças feitas, né? A gente está com uma estratégia de empilhar de denúncia judicial em cima desse governo, para produzir também manchetes contra o governo e fazer com que eles se expliquem. Aliás, quantas o Ranolfo Rodrigues fez durante o último governo para manter permanentemente o governo federal e as bancadas liberais e conservadoras contra a parede, né? Então nós precisamos fazer a mesma coisa, precisamos empilhar eles de processo na justiça, botar eles em permanente estado de se responder, de ficar respondendo. Também estamos convocando ministros das cidades para prestar contas ao Congresso. Pode passar para mim, por favor, mais uma. Alô? Alô, som? Pode passar para mim. A primeira ação derrotada do governo Lula desde que ele assumiu, fui eu que venci, né? Eu nem sou deputado federal, mas eu entrei como cidadão, porque ele estava usando... que ele estava usando o governo Lula, fotos do Lula, fotos dos ministros e várias outras coisas, ou seja, comunicação personalíssima em canais oficiais de governo, o que não pode, né? O Bolsonaro respondeu por isso quando fez uso e corrigiu, né? E o Lula estava lá fazendo o belo uso do portal do governo federal, da SECOM, Palácio do Planalto, para fazer política, e aí a gente venceu, eles deletaram todos os conteúdos, inclusive, curiosamente, né, na sua defesa, manifestação de defesa, disseram, nós não podemos evitar de fazer novamente, porque isso seria censura prévia. Vejam só. Logo eles que receberam uma decisão muito amiga do Alexandre de Moraes, que censurou previamente conteúdos do Brasil Paralelo. É muito curioso. E, ao mesmo tempo, por estarmos no parlamento, claro que estou no parlamento estadual, a nossa missão é fazer o enfrentamento ideológico permanente a essa esquerda radical que quer tomar, né, as nossas propriedades, as nossas cabeças, as nossas famílias, enfim, os nossos valores. E para isso que a gente tem feito também um trabalho na Assembleia Legislativa de defender que a Serra Gaúcha não é fascista, como afirmaram deputados petistas lá na Assembleia, quando da ocasião dos vinhos, né? Também falando sobre o professor que foi afastado pela Secretaria de Educação por ler um artigo do Guzzo na imprensa, não foi nem em sala de aula, né? E também o boicote aos produtos gaúchos que estava tentando ser promovido pelo MST e várias celebridades e influencers aí, né? Brasil afora, tentando fazer vender o vinho do MST e outras coisas, suco de uva do MST e outras coisas. Então, esse tem sido também uma postura nossa lá no parlamento e que tem que ser a postura também dos parlamentares de direito. Vamos adiante. Na Assembleia, a gente teve uma radicalização da nossa esquerda, né? Portanto, a representação do Estado se refletiu, o que viu no governo nacional, no governo federal, né? A gente teve um aumento da bancada do PT, né? Tivemos um aumento da bancada do PSOL, que dobrou de tamanho de 1 para 2, e o PCdoB voltou a ter cadeira, né? Desde a Manuela Dávila, que não tinha, agora temos, né, uma comunista entre nós. A gente tem 11 parlamentares independentes, né? Até o Republicanos e PL. Tem alguns deputados que estão mais próximos, outros mais afastados. Aqui o Rodrigo, que tem se manifestado recorrentemente como um parlamentar de oposição à direita do governo estadual. Eu tenho feito independência e acho que concordo com muitas das falas que o Rodrigo vem fazendo, especialmente com relação à carga tributária, eu vou comentar no próximo slide. Mas nós temos um cenário favorável para aprovações de mais reformas, se o Eduardo Leite assim entender, e é assim que nós gostaríamos de ver, mas também temos mais adversários ideológicos gritando por lá. Então a nossa força
precisa ser também permanente ali, de não deixar ecoar. O caso dos vinhos da Serra, né, do boicote econômico, iniciou por deputados estaduais, petistas e psolistas, que conseguiram ganhar mídia nacional a partir do momento que o MPT deflagrou a operação nas vinícolas. E fizeram um escambau daquilo lá. E nós precisamos subir na tribuna para fazer os parlamentares da Serra Gaúcha, de partidos de esquerda, virem na tribuna dizer que a Serra não é fascista. Né, para constranger o eleitorado deles também, porque estavam ofendendo todos os gaúchos. Aliás, até foi curioso, o deputado Matheus Gomes, do PSOL, estava falando dos grandes empresários de vinho, que estavam se beneficiando de mão de obra escrava, e nós falávamos de 3 cooperativas, e aí a gente perguntou, né, pô, mas quem é o seu Aurora? Tem helicópteros, tem jatinho, quem é o seu Aurora, Renato? São 1.200 produtores cooperados que trabalham das 8 às 8 todos os dias e não vivem, né, com fortunas. Na verdade, é o duro suor do trabalho honesto. Então, a gente faz esse confronto. E a gente tem que ficar, eu acho que essa deve ser a nossa principal atenção, né, da competitividade do Estado, porque na sombra aí, desses 4 anos, especialmente pela situação fiscal do Estado, nós podemos ter um movimento de aumento de impostos, né? Tá sendo muito governadores estão sendo muito habilidosos, né, Rodrigo? E aí tu pontuaste muito bem em uma fala na tribuna recentemente, de que para não se colocarem numa posição de serem criticados pelo aumento, o STF está dando uma mãozinha de mudar decisões por lá para conseguir fazer cobrança de ICMS na conta de luz e também na gasolina, né? Então, essa parceria aí entre judiciário, governadores, né, o próprio Conselho Fazendário tem surtido um efeito interessante, né, e contra a população que está pagando mais caro. Pode avançar. A nível federal, a agenda prioritária também é de aumento de impostos, e aqui sim aumenta toda a potência, né? O calabouço fiscal do Haddad deixa isso muito claro, né? Não se sabe justificar cerca de 200 bilhões de reais, e a projeção de receitas que o Haddad apresentou, ela é completamente desconectada da realidade de crescimento do país nos últimos 20 anos. Então, assim, aquela matemática criativa foi a todo vapor, e nós temos o dever também de levar a informação e a verdade e contrapor essas excrescências. E para encaminhar o final da fala, pode passar. A posição do Novo, portanto, né, é e será, ao longo desses próximos meses e anos de governo federal, que a gente espera que seja, né, encurtado. Estamos desejando toda a sorte ao Alckmin aí, né, que faça uma carta ponte para o futuro, né, mas a nossa posição será sempre clara na defesa das nossas liberdades, do dinheiro do pagador de impostos e no combate ao lulopetismo, esse câncer que tomou conta do Brasil e que eu fiz questão de estar aqui nesse sábado hoje. Estou viajando desde o início da semana para diversos municípios do estado, em agenda muito intensa, até porque nós recebemos o governador Zema em Porto Alegre, depois Gramado, hoje em Carlos Barbosa e Caxias do Sul, e eu o acompanhei nas agendas para justamente conseguir fazer com que a direita possa se unir, e o governador Zema falou isso em entrevistas, e eu vou repetir aqui. Ele, governador Tarcísio e outros governadores do Sul e Sudeste estão conversando para fazer uma grande união da direita para não deixar que o PT permaneça no poder. E é isso que nós acreditamos. Encerro por aqui, agradecendo o convite da organização, me colocando à disposição e convocando todos vocês. Vamos fazer oposição todos os dias, não dá trégua para esses caras, e é assim que a gente vai recuperar nossas liberdades. Muito obrigado. Muito bem. Eu avisei que o nosso grupo não era fácil também, Valerão. Te falei.